Trocou o GC aqui na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Atlético, o Dragão do Brasil. Meninos e meninas, a pergunta é a seguinte: o Dragão fica a 3 pontos do G4. E agora? E agora? O Atlético, há 2 semanas atrás, na boca de quase todo mundo, estava fora da briga. Agora está a 3 pontos. Como que fica a situação? E outra coisa, Tim, Furacão, 7 vitórias, Kevin Viveiros. Ô Tim, Furacão ontem, ventinho, ó. Ó o Furacão aqui ontem. Soprinho. Furacão, soprinho. O Atlético ontem atropelou. Foi um atropelamento, Danilo Dias. Atropelamento. Você comentou a partida aqui pela Band News ao lado do nosso queridíssimo mestre, professor Kleber Ferreira. Foi mesmo. Cara, o Atlético Paranaense ontem foi amassado. Rapaz, e o Lacerda mostrou que é pai do Atlético Paranaense, né? Não, pai e muito pai, né? Porque ele também deu um show aqui no Atlético pelo Vila Nova. Foi, ué, no Tropelo, lembra? Amassando também. Amassou. O primeiro tempo do Vila aquele dia foi um dos melhores pra mim, do o ano. melhor da Série B, o primeiro tempo do Vila. Agora me responda uma coisa. Cuidado. Foi de fato, talvez, a melhor apresentação de uma equipe goiana nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Atuação, imposição? Thiago, a imposição, a vitória, a moral que dá. O time sabe bem o que eu tô falando, a moral que passa pros adversários. O Atlético Paranaense, meu amigo, nos últimos 8 jogos, ganhou 7, empatou 1. Então o Atlético Goianiense, ele não fez uma tarefinha, ganhou do Amazonas, isso aí é bater em bêbado, não. Ele interrompeu uma série invicta de um dos times que estávamos todos aqui a deslumbrar pelo Atlético Paranaense. Nossa, chegou, agora o Furacão vai. É 27 milhões num rapazão lá, o Fortão, do cara bom de bola, o Kevin Viveiros, é Luiz Fernando que é banco, é o não sei quem, Renan Peixoto. Calma, cuidado, caiu aqui no estado do Atlético, meu amigo, foi 3 e olha, fora o chocolate, dominou por completo. Viveiros nem veio em Goiânia, Luiz Fernando, coitado, tadinho, eu adoro o Luiz, hein, nem andou em Goiânia, Luiz, mal por quê? Porque o menino lá, o Jean Dias, bem demais, fechando os espaços, atacando, uma zaga dura, o goleiro, quando tem que intervir, aparece, mostrou porque o Paulo Vitor é um dos melhores goleiros dessa Série B. Então, o meio campo do Atlético, aquele Ronald, Danilo, 4 jogos sem tomar um gol sequer. O Atlético Paranaense. 4 jogos. O último gol foi contra a equipe do Avaí, naquela vitória pelo placar de 2-1. E te digo mais, Thiago, nas últimas 4 deslocações desse Atlético fora de casa, ele ganhou os 4 e fez 10 gols. Ontem nem sequer passou perto. Não, passou. O goleiro Paulo Vitor fez uma intervenção bonita no primeiro tempo. Mas o Atlético teve 12 finalizações a gol, finalizações no jogo, 6 delas foram dentro da baliza do goleiro adversário, 3 delas entraram, mostrou eficácia de 50% de aproveitamento. Os números falam por si, um segundo turno onde 16 gols feitos, 8 gols tomados, 11 jogos realizados, 6 vitórias, 4 empates e apenas a Ferroviária conseguiu vencer o Dragão nesse retorno. O Atlético Goianiense vem fazendo uma campanha que é digno da gente pontuar. O Papai Lacerda, como o Atlético Paranaense deve chamá-lo, mostrou o porquê é um treinador e tá quebrando estigma, quebrando principalmente o meu, que até trouxe números do Lacerda em 2023, 2024, estava no Amazonas, fez apenas 31 gols em 38 rodadas. No Atlético Goianiense, em 11 rodadas, Thiago, no retorno, ele apresentou 16 gols, ou seja, uma margem muito alta. Ele vem construindo setores, fez com que os jogadores acreditassem que era possível, não só a manutenção, que era possível acreditar na forma dele trabalhar. Então isso, a história também vai inocentando o Lacerda, mostrando que as decisões tomadas baseadas em emoções à flor da pele no outro time estão erradas, mostrando que em 9 meses de trabalho em Goiânia, ele vem construindo um legado. O Atlético tá vivo, Thiago. O Atlético Goianiense mostra cada vez mais que não podemos tirar o olho de um cara chamado Adson Batista, que pra mim foi um dos destaques do jogo de ontem. Você tá arrependido, Danilo? Tô. Você tá arrependido? Não, digamos que não é um arrependimento, era uma Você, um dos melhores minha, comentaristas do Brasil, disse aqui há mais ou menos 30 dias... que tinha que contratar um historiador. Não, você disse pra mim o seguinte: o Atlético está lutando contra o rebaixamento. Danilo, que heresia, Danilo. E que tinha que contratar um historiador caso subisse, hein? Você falou isso. Cuidado. E o que eu falei naquele momento, Danilo? Cuidado. Falei, cuidado, Mas se Danilo. subir vai ser histórico, Danilo. Cuidado, vai Danilo. Tem que fazer o... Levar um historiador lá. O Atlético é um time acostumado com reta de chegada de competição. Não é a primeira vez que o Atlético faz isso. E o Atlético é um negócio, Tim, que é fundamental em Série B. O Atlético sabe os atalhos pro acesso. O Atlético sabe os atalhos, os caminhos, né, digamos que menos desgastantes. Cara, o Atlético sobe no momento correto da competição. Demarcando território. Não, e outra coisa, ô Danilo, povo da CBF não, que a CBF não se preocupa muito com Série B, foi como disse o Adson Batista, foi o pessoal lá da Comissão de Arbitragem. O pessoal tentou colocar aqui um árbitro paranaense para um jogo contra uma equipe paranaense. O que o Adson fez? Moveu céus e terra.
fez um escarcéu. Meteu a boca no trombone. O que aconteceu, Tim? Eu nunca vi isso na minha vida. 24 horas antes de uma partida, a arbitragem foi mudada, Tim. Mostrou força mais uma vez, velho. E sabedoria, né? Porque o Watson, ele tem mostrado isso no decorrer dos anos. A gente Cara, é bom, né, Tim? É muito bom. Tem que bater palma, né, Tim? Ele mesmo ontem na coletiva dele fala assim, eu sou muito bom no que faço, Falou. E não tem que ter falsa modéstia mesmo, não. Ele tem que falar porque realmente ele é muito bom. Somos bons no que fazemos. Isso, e assim, e esse ano, Thiago, e aí eu concordo com o Danilo, o acesso, se o Atlético conseguiu acesso esse ano, tem que ser histórico, vai ser histórico. Aí será que isso é a estátua do Watson? Não, isso aí é a estátua do Watson? Ah, rapaz, o Watson, pelo que ele já fez pelo Atlético aí, é algo fantástico, e mais uma vez mostrou muito conhecimento. Olha o que ele fez na última janela de contratação, Thiago. Ele foi numa Série C, ele trouxe jogadores de Série C que ninguém conhecia e mostrou a capacidade das contratações, fazendo com que o Atlético se tornasse outro time. O Atlético fez contratações no início do ano de jogadores que todos nós, pelo menos, conhecíamos e pelo menos eu, elogiei muito. Jogadores que chegaram aqui porque a gente sabia da qualidade e achávamos que o Atlético estava muito certo nessas contratações acabou que não deu resultado. Mas aí numa janela de contratação ele faz um limpo, ele tira todos esses jogadores que vieram mais com o nome e não entregaram a favor do Atlético, não conseguiram fazer bons jogos, traz jogadores desconhecidos, repito, jogadores de Série C. O que esse Tito joga é um baita de um zagueiro. O que esse Jean Dias tá ajudando, tem jogado, improvisado. Esse Ronald, chegou um garoto que veio lá do Grêmio, lá que ninguém sabia quem era, chegou aqui, ajustou o time encaixou. O Rafael Lacerda, como disse muito bem o Danilo, um time, chegou em alguns momentos, tem uma fama, ele, fora de casa o Lacerda é muito retranqueiro, o time do Atlético joga bem dentro e fora, joga pra cima, buscando a vitória o tempo todo. Olha o clássico contra o Goiás, jogo difícil, pesado, dentro da Serrinha, lotada, o Atlético jogou, não foi um grande jogo, não teve aquela imposição, mas as melhores oportunidades acabou sendo da equipe do Atlético. Agora ontem, pelo adversário, pela grandeza do adversário, pelo momento que estava vivendo o adversário, 7 vitórias seguidas, o maior time dessa Série B, candidatíssimo não só ao acesso, mas ao título, pelo que vinha jogando, e o Atlético não tomou conhecimento, o Atlético passou por cima, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Jean, o melhor jogo num todo do futebol goiano, de um time goiano nessa temporada. O Vovô Mafalda foi bem nessa, né? O Vovô Mafalda foi bem nessa. Você é maldoso. Dona Mas Benta. o time jogou muito, e não sofreu quando ficou com um jogador a menos, teve que mudar um pouco a característica, o Atlético estava propondo o tempo todo, jogando em cima, não dando espaço para a equipe do Atlético Paranaense. Com a expulsão do Maranhão, teve que dar um passinho atrás ali, fez 2 linhas de 4 ali, deixando só o Federico Martins adiantado, mas depois mas aí não sofreu, né? Não teve grandes oportunidades o Atlético Paranaense, e depois que ficou novamente 10 contra 10 com a expulsão do Léo, aí voltou a ter o controle total do jogo, fez uma partidaça, fez um jogo, e é difícil você elogiar peças individuais, né? Todo mundo jogou bem, do Paulo Vitor, que é um baita de um goleiro, ao Federico Martins, que participou de 2 dos 3 gols ali. Cruzamento dele no primeiro gol do Maranhão. É nojento, não é nem um né? cruzamento, né, Thiago? Não, é um passe. É um passe, cara. Faz e me abraça, né? Cabeça erguida, ganhou na velocidade. Primeira roubada de bola, né? Pressão em cima do Patrick, ali 2 jogadores em cima, roubou a bola. Federico Martins, 3 toques, chegou ali na linha de fundo e cabeça erguida, deu um passo, faz Maranhão, só faz e me abraça. Que jogo fez o Dragão ontem. Debate das Ceras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. Faça o seu Boreira Card e aproveite as condições. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. 1h52, vai deixando o teu like. Danilo, só um instantinho que eu preciso da opinião do Jean Lopes também. Mas antes, dou uma passada aqui no chat ao vivo. Solange Siqueira tá ligada com a gente, Rodrigo Gomes também tá ligado, o Moisés Tapajós, cuidado com o Remo, Thiago Menezes. No final, a gente vai ver quem vai ser o porteiro. O porteiro é o Remo, Moisés. Pegou o apelido. Porteiro é o Remo. Aceita que dói menos, Moisés. Calma, Moisés. William Souza, o Atlético jogou muito, parabéns. Alô, Marco Antônio Gabriel. Thiago, as vitórias do Atlético e do Remo foram excelentes pro Goiás. Alisson também tá ligado, abraço. Carlos Souza. Rapaz, segue o líder. Líder é o Coritiba, campeão brasileiro. O Carlos, ontem o Atlético bateu no maior time do Paraná. Disparado, né? 2 vezes campeão sul-americano,
campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, 3 vezes finalista da Libertadores da América. Se a gente fez isso ontem, o futebol goiano fez isso com o Atlético Paranaense, imagina o que a gente pode fazer com o Coritiba. Então, ó, baixa a bolinha e respeita o Dragão do Brasil. Respeita o Dragão do Brasil, viu, meu amigo do Coxa? Júnior Rodrigues também tá ligado com a gente. Ó, super chat, hein? Olha o pessoal investindo aqui na obra, olha que coisa linda. O Emerson Moreira mandou R$5, já ajuda, meu amigo. R$5 já dá um biscoitinho de queijo, gostoso. Tiagão, avisa o Danilo que o gigante acordou. Manda mais aí, o Emerson. Curte com a cara dele. Curte com a cara dele. Curte com a cara dele. Lembra desse negócio de gigante no começo da temporada? Dia 6 de janeiro, você lembra? E acordou ou não? Quem? O gigante. Tá querendo voltar a dormir, né? Tomara que não durma de novo. Jean Lopes, divide a tela aí no canal do YouTube. Emerson lá. Grande Emerson, companheiro, pessoa maravilhosa lá do canal Fala Dragão. Ô, Jean, acho que você fez uma definição perfeita, cara, assim, irretocável. A grande partida de um time goiano nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tô fechado com você até o final. Porque o Atlético ontem, ele jogou muita bola com 11 jogadores, jogou muita bola com 10 jogadores, e o que me chamou a atenção ontem foi a personalidade dos jogadores do Atlético. Pô, os caras não estavam nem aí se era Atlético Paranaense, se tinha viveiros, se tinha cativeiros. O povo não tava nem aí, meu amigo. Foram pra cima e amassaram o time do Atlético Paranaense. Amassaram o time do Atlético Paranaense. E não foi só isso. Tudo começou na sexta-feira com aquele trabalho de bastidor do Adson Batista, que foi uma coisa espetacular. Gustavo mandou em 90 pra gente aqui também, não mandou nenhum comentário. Esse é o tipo de superchat que eu gosto, sabe? Sem comentário, é só o coração aberto. É só a pessoa ajudando aqui na obra. Obrigado, viu, Gustavinho? Tamo junto, Deus te abençoe. Deus te dê em dobro aí. Deus te dê 4 e quanto, gente? Qual que é o dobro aí de 1,90? Hã? 3,80? Deus te dê em dobro, quase R$4. 3,80. Ô, meu querido G. Lopes, o que o Atlético mostra para as outras equipes que estão disputando acesso depois desse final de semana impecável, onde o time ganhou nos bastidores e atropelou o Atlético Paranaense no estádio Antônio Ascioli? Fala para mim, G. Lopes. Tiago, mostra muitas coisas. Mostra, por exemplo, respeito à própria camisa, à própria história. Mesmo nos seus momentos ruins, o Adson nunca deixou o Atlético se apequenar no pensamento. Jogar como time pequeno. Jogava mal, né? Jogou muito mal na primeira metade, boa parte da Série B, mas nunca jogou como time pequeno. Esse é um dos fatores. Outro fator, né? Porque vocês falaram com propriedade sobre o trabalho do Adson fora de campo, dessa remontagem do elenco, que ele é muito, né? Falar sobre isso é chover no molhado, que ele é bom para montar elenco, é bom para remontar. Isso aí é o maior mérito do Adson, além de outros que ele tem. Mas eu quero ressaltar, novamente, eu falei isso logo no início, mas eu quero falar de forma mais aprofundada. O trabalho do Lacerda no Atlético. Eu tenho elogiado o trabalho dele desde que ele começou. Eu falei, olha, eu tô vendo evolução no time do Atlético. O Atlético ainda não estava ganhando. Estava empatando, né, jogando ali ainda, chegando jogadores, saindo jogadores, ele fazendo as mudanças, e eu falava, no meio de uma turbulência, troca de elenco, saindo e chegando jogador toda semana, toda rodada ele tem que mudar o time porque jogadores saíram e outros chegaram, e o Atlético evolui no seu futebol. Então o Lacerda estava fazendo um trabalho impressionante, porque eu repito, ele pegou o Atlético, ele não pegou um elenco pronto, definido, ele teve que, assim como o Adson fez fora de campo, ele fez dentro de campo, fazendo o Atlético jogar bola e se organizar no meio de tantas mudanças radicais. O Atlético mandou embora de 15 a 16 jogadores e contratou outro tanto, com a competição em andamento, e ele montando o time dele. Time muito bem organizado. Ontem todos os jogadores jogaram bem, não tem como criticar um só jogador do Atlético ontem, do goleiro ao ponto esquerda. Os que entraram no decorrer da partida entraram bem, como os que estavam jogando. Né? Eu quero ressaltar o gol do Maranhão, que cabeçada com estilo. Jogador que subiu com os olhos abertos, fez o giro certo do pescoço, testou a bola. Gol de centroavante que a gente não vê mais, aqueles centroavantes antigos dos anos 70, 80. Né? Infelizmente foi expulso num lance acidental, não teve culpa, né? Aquele tipo de lance acontece mesmo. Infelizmente foi expulso. O Atlético está fazendo um trabalho, Thiago, de pensamento grande. Hora nenhuma o Adson se apequenou durante a competição, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu tô falando isso dando indireta para outros clubes, viu? Indiretas não, diretas. Então, Thiago, o Atlético está muito bem e repito,
se vencer o Curitiba e tem condições de vencer, e porque venceu o grande Atlético Paranaense, cai em Goiânia e lá no Paraná, o Atlético entra como, ele passa a se tornar um favorito a uma vaga, se vencer o Curitiba, Thiago. Perfeito. 1h58 agora, nós estamos com 165 likes. Torcedor, me dá mais 35 likes pra gente fechar esse bloco aqui com 200, vai? Nossa meta hoje, 400 likes no canal do YouTube. Sapeca like aí pra Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Começou a Week Off, mais uma semana na Esmafer Ferramentas. Uma semana inteira de grandes ofertas com 12% de desconto à vista ou 8% de desconto com prazo em até 10 vezes sem juros. O 20 Band News tem brinde surpresa. Venha para a Avenida Aderup, pertinho do Banco Bradesco. Esmafer Ferramentas. Alô, ouvinte Band News, aqui é o Doutor Baterias. A melhor entrega, o melhor atendimento de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$ 349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chama o doutor. 629-9883-0388. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. No campo, a confiança faz toda a diferença. Gente, a Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Acesse o site, conheça suprema-go.com.br e Seba. Transforme seu ambiente com piso Supreme 90x90 da marca Incopisos. Grande formato acetinado e portas retificadas. Só na Seba. Você compra por apenas R$ 29,90. Vem pra Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Só um detalhe aqui, Cracasso, e eu quero que você fale também. Eu citei isso aqui há 2 meses atrás e eu falei no momento da confusão. Eu falei no momento da pressão. As redes sociais estavam acabando com o Adson Batista. Tinha gente pedindo a saída do Adson do Atlético. Perfil falando que o Adson não dava conta mais. Gente da imprensa falando que o Adson tinha desaprendido. Que o Adson não era mais o mesmo. O que aconteceu com o Adson? O Adson não é mais o mesmo. E eu pedi temperança naquele momento. Me lembro perfeitamente do que nós falamos aqui no debate das feras. Nós falamos, todos nós. Não se ataca pessoas que são acima da média. Não se ataca pessoas que fizeram história. Não se ataca mitos. Mesma coisa que fizeram com o seu Ailê no Goiás. Até hoje as pessoas choram pela falta do seu Ailê. O Watson é muito grande, ele é muito acima do tempo dele. Olha a resposta aí, gente. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, porque eu não falei nada contra o Watson, muito pelo contrário. Nós defendemos o legado dele aqui durante todo o tempo, criticamos as contratações, criticamos algumas decisões, mas sempre lembrando do tamanho do Adson Batista pro Atlético e pro futebol goiano. Agora quem falou tem que dar satisfação, né? Independente de... Se o Atlético subir ou não subir, Tim. Isso, independente... Isso o trabalho é sensacional. Independente do que vai acontecer nesses últimos 8 jogos que tem pela frente, se o acesso vai vir ou não, né, a gente vê que o trabalho do Adson esse ano, mais uma vez, ele surtiu efeito, porque ele detectou os problemas, ele tirou quem não estava rendendo, traz jogadores realmente desconhecidos e acerta na maioria dessas contratações, arrisca ali na contratação de um técnico que é o Rafael Lacerda, que para muitos estava errado naquele momento a contratação do Adson, e tá dando muito certo. Ainda tá difícil, ainda tem 8 jogos pela frente, a possibilidade voltou a aparecer pro Atlético, e realmente é uma oportunidade que deixa o torcedor atleticano muito esperançoso, que podemos ver o Atlético mais uma vez na Série A, mas eu acho que independente de tudo isso, né, e as críticas fazem parte, né, Danilo, em relação ao trabalho, e quem tá no futebol sabe que tem que conviver com essas críticas, mas o número de acerto do Adson, ele é muito grande, por isso ele se tornou esse baita dirigente. Todas elas, ele inclusive cita isso ontem na entrevista com o Henrique Alcaraz, que foram respeitosas. Nós nunca aqui desmerecemos, principalmente nós aqui das feras do esporte, mas pontuávamos os momentos ruins que o Atlético passou. Não é porque tá vivendo um bom momento que a gente também não pode lembrar de não ter chegado na final, que o objetivo era o tetracampeonato, eliminado pelo Retrô, andou mais de 80% do campeonato na 13ª e 14ª colocação, mal, trocando jogadores, trocando treinadores, mas isso faz parte de um crescimento. Prova disso que ele tá tendo agora. E até em cima disso que eu quero falar pra você, o que você acha dos 8 jogos que o Atlético tem, Tim, 5 são fora de casa. Sim. E ele precisa de 5 vitórias. Se ele só tem Vila, Paysandu e o Operário em Goiânia, e depois ele faz 5 deslocações fora de casa. Ele vai ter que buscar essas vitórias fora de casa. Você acha que ainda é possível? Eu acho que é possível, Danilo, pelo futebol que está sendo apresentado.
independente se é dentro do Antônio Ascioli ou fora, o Atlético vem jogando bem. E já há algum tempo, algumas rodadas que vem fazendo isso, né? E em alguns momentos ali não conseguiu a vitória, como no Clássico contra o Goiás, mas não foi um time que sofreu. O Atlético, ele joga, ele não sofre muito. Mesmo lá atrás, se pegar o jogo contra o Cuiabá, que pra mim dali pra cá, depois daquele jogo que o Atlético ainda foi crescendo um pouco mais, o jogo contra o Novo Horizontino fora de casa, empatou, mas não teve aquele sofrimento todo. Então o Atlético joga. O Rafael Lacerda achou uma maneira de jogar que ele faz bem dentro do Ascioli e não muda muito esse jeito de jogar quando joga fora. Então por isso eu vejo que é possível. Ainda é difícil, porque tem muitos times ali junto, ainda faltam 8 jogos, tem times à frente do Atlético aí, mas a possibilidade existe, e principalmente, aí eu vou até no caminho que o Jean falou, se vence o Coritiba, por exemplo, fora de casa, o Coritiba é o líder, cara. É um time hoje que tá numa situação muito tranquila. O embalo que vem o Atlético... Mesmo não jogando um grande futebol, mesmo não jogando, mas vem lá. Mas se vence, Thiago, cria uma força muito grande. E a tendência, porque ele vai ter uma sequência de times que não estão brigando por muitas coisas. Depois já volta redonda. Times que estão embaixo na tabela. Pega um clássico contra o Vila, mas o Vila já não tá aspirando mais nada, então o Atlético tá vivo na competição. 12:04, Jean Lopes pediu a palavra aqui pra gente terminar o bloco do Atlético. Precisando de um prazo a mais para suas compras? Peça o seu Moreira Card e tem os maiores prazos e parcelamentos especiais. Moreira Card, sempre ajudando o torcedor goiano. 2:04, debate das Ceras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Gente, dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. Tiger Moda, essa é a marca. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO 100% confiança. Benevita, 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça cestasbenevita.com.br e também Irmão Soares. Tudo que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo nosso site. Já pra gente matar o assunto, fala comigo. Oi, dona Benta. Não, Oi, rapidamente, 2 detalhes. O primeiro, o Lacerda me impressionou naquele segundo tempo do jogo contra o Goiás, porque no primeiro tempo foi um jogo amarrado, ruim. Ambos jogaram mal, o Atlético até teve uma chance de gol, Goiás nenhuma. No segundo tempo, ele tirou jogadores fundamentais para o time, como o Lelê, o Robert, e muita gente assustou com as trocas. O Atlético passou a dominar o Goiás, teve várias chances de gols, né? Teve pelo menos umas 3 chances de gols, e poderia ter vencido o Goiás, seu maior rival, dentro da Serrinha lotada, num trabalho do treinador. Ali ele mostrou que ele sabe das coisas, que ele conhece futebol, porque é durante o jogo que o treinador mostra que é bom. O outro detalhe, Thiago, veja bem, o que pode beneficiar o Atlético é porque nessas 8 rodadas teremos muitos confrontos diretos. Né? O Goiás joga com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense joga com o Coritiba, Goiás e Criciúma, Atlético Paranaense e Remo, Goiás e Remo, são todos jogos aí pela frente. Tem mais de confrontos diretos. Então vai ser, muitos clubes que estão à frente do Atlético vão perder pontos, porque jogando entre si, ou os dois perdem 2 pontos, ou um perde 3 pontos. Então o Atlético pode muito bem conseguir uma vaga se continuar jogando esse grande futebol que está jogando.